E aqui nós temos dois grandes nomes do rádio esportivo brasileiro, o Marcos Luiz, né, que o Marcão é nosso correspondente. Agora estamos num período aqui que o futebol tudo parado, né? Aos poucos depois, é claro que vamos voltar com esse serviço sempre eficiente do Marcão. E portanto, vem falar com a gente aqui sobre uma coisa que a gente até agora não destinou nenhum momento aqui pro futebol, com tantas outras informações e tudo mais. Mas aí o tempo foi passando, os dias foram passando, e a saudade de um bom jogo de futebol, né? Batendo, lembrar os clássicos e tudo, coisa que vinha acontecendo. O meu Palmeiras, que estava indo também, Marcão, de repente, mas logo esse ano, poxa vida. E o fato é que o pessoal começou a ficar com saudade, tanta saudade, que até o campeonato coreano, que ninguém ligava muito, né? Como ele já voltou aí com algumas partidas, tem gente que já ligou a televisão lá nos canais lá que transmitem pra ver um jogo desse. Por quê? Porque tá dando saudade do futebol. É ou não é, Marcão? Bom dia! Ô, Daércio, grande abraço pra você também, bom dia, né? Que saudade de falar com o amigo. Eu acho que o futebol é o grande entretenimento do povo brasileiro. Primeiro detalhe. Se você for me perguntar se eu sou a favor da volta do futebol, com certeza eu sempre serei. Liga pra ele. Agora, tudo tem que ser com segurança, né, Daércio? Pode abrir aqui. Desculpa, eu estava aqui tentando fazer a conexão também com o Cledi, que é teu amigo também. Ontem à noite ele me disse: nossa, conheço muito o Marcão, então nós vamos estar juntos aí, vai. E eu estou tentando o contato com o Cledi, que está meio complicado. O Cledi deve estar lá em. Ele está atrás da serra da Cantareira, mas está do lado de lá, Cledi, então tem um o Cledi tivemos oportunidade de trabalhar juntos na Record naquela oportunidade, né? Naquela época vocês estavam juntos na Record. Era na Miruna ainda, galera? Não, já era na Paulista, se não me falha a memória, já era na Paulista quando eu trabalhei com o Cledi na Paulista, né, cara? Mas todo mundo sabe que a sede da Record era na Avenida Miruna, ali perto do aeroporto. Marcão, enquanto aqui a gente faz a conexão que está mais complicada aqui, deixa eu ver com você. Que informação você tem aí, particularmente sobre, vamos falar do Campeonato Paulista, porque além do que, ele estava em andamento, né? Mas que você está bem mais próximo no noticiário diário aí. O que está rolando entre os clubes, quem quer, quem não quer, que se pode, não pode, o que eles estão fazendo neste momento quanto à possível volta do futebol? Bom, Daércio, primeiro que eu acho que os clubes, eles têm que se desprover da vaidade, primeiro aspecto, né? Quem não está querendo, e para nós isso está bem claro, são as equipes que estão brigando para não ficarem rebaixadas, não estarem numa situação complicada. Não vou nem aqui citar os nomes, mas todo mundo sabe quais são as equipes que estão aí na zona da degola. E por outro lado, aquelas equipes que estão na ponta do campeonato, brigando por classificação à próxima etapa da competição, com certeza querem a continuidade do campeonato. Pelo que eu pude perceber, Daércio, se depender do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, o campeonato será retomado. Agora, precisamos ver em qual momento, porque com a extensão desta quarentena por parte do governador João Dória, não dá para os clubes retornarem às atividades físicas. Vou citar um exemplo. O Guarani em Campinas, ele está realizando um trabalho remoto, né, por videoconferência com o seu preparador físico, Léo Fagundes, e os atletas. Entretanto, todos nós sabemos que remoto é uma coisa, você trabalhar por videoconferência é uma coisa, trabalhar com a presença de um profissional orientando é totalmente diferente. Então, eu acredito que, com a volta do campeonato, quando o campeonato acontecer, os clubes necessitarão, para mim, de 15 a 20 dias de preparação, porque senão teremos aquelas tradicionais contusões musculares, né, Décio? Pois é. O cara, incrível, né, que eles vêm num condicionamento que em poucos dias o cara perde. De tão regular que tem que ser, ainda mais nesse calendário brasileiro aqui, que exige tanto, né? O sujeito acaba tendo uma situação aí que poucos dias são suficientes para, às vezes, o cara perder todo aquele condicionamento que ele tinha antes. Agora tá assim, é possível pelo Skype. Você tá muito bonito na foto, Marcão. Aí nós botamos uma arte aqui, sua aqui, com a foto. Você tinha cabelo naquela época ainda, olha lá, ó. Ainda tinha. Aliás, quando você me conheceu, eu ainda usava o penteado assim, meio de lado, meio Black Power, né? Tá vendo? E aí, o Cledi vem pelo Skype, ó, pensa num mulatão bonito, cara sarado. Olha, mostra o nosso Cledi Oliveira. Bom dia, Cledi. Você abriu o áudio aí dele. Esperando seria uma semana melhor essa, né, Darcy? Tudo bem aí, Cledi?
Tudo bem, tudo bem. A gente está na expectativa, né? Eu estava acompanhando aqui atentamente a conversa sua com o Marcos. A gente tem, além dessa preocupação toda que há em relação ao condicionamento na volta dos atletas, e também seguir o chamado protocolo, né, para atendimento ou para que os campeonatos possam ser reiniciados com o atendimento ao protocolo que deverá ser obedecido do coronavírus. Quer dizer, tem uma série de detalhes, por exemplo, que os jogadores estão impedidos de realizar no jogo normal. O futebol, que é um esporte de contato, por exemplo, ele está impedido, há uma orientação, por exemplo, para os árbitros nas competições que já vão ser reiniciadas agora na Europa. Hoje, dia 11, daqui 5 dias, o campeonato alemão será retomado com o clássico Borussia Dortmund e Schalke 04, Vale do Ruhr. Então, há uma orientação, por exemplo, sabe aquele pega-pega, agarra-agarra, empurra-empurra nas bolas levantadas na área, cruzamento, escanteio e tal? Não pode mais. Você não pode... O árbitro ele está orientado a impedir esse contato. Então, o jogador, por exemplo, ele não pode... Sabe aquela coisa que é até meio nojenta, né? Aquela cusparada que o jogador dá? Às vezes, excesso de exigência física, você se movimenta e tal, e aí, de repente, você vem... o jogador não pode mais fazer isso. E tem 2 metros de distância é o necessário, por exemplo, para que ele preserve a integridade física sua e do adversário. Você não pode mais ter relação sexual, por exemplo, com a sua esposa ou com alguém que seja ali a namorada, ou alguém que seja, por exemplo, do grupo de risco. Tem uma série de coisas que são bem complicadas e que está aguardando para ver, viu, Daércio? Cleidi, isso está no protocolo? Está no protocolo. O campeonato alemão, que começa agora, vai ser reiniciado agora, no dia 16. E tem uma série de outras coisas também, né, Dárcio, que a gente tem o campeonato alemão que vai ser reiniciado, o campeonato italiano, o ministro da saúde lá ainda pede cautela, embora os clubes já tenham sido liberados para retomar os treinamentos, os centros de treinamentos já foram reabertos, com vários casos comprovados dando positivo de Covid. Na Inglaterra, a Premier League, né, que é a responsável pelo campeonato, ela já aprovou com os clubes o reinício do campeonato e a gente já teve a liberação dos centros de treinamentos, mas já há teste positivo. O Brighton ontem testou um atleta positivo, não foi divulgado o nome dele para preservar e uma série de coisas assim, mas já foi testado positivo. Mas há um aguardo, por exemplo, de que os governos desses países eles autorizem a liberação. Vai começar, a Alemanha vai reiniciar o campeonato, mas a Alemanha ela acabou acusando no acompanhamento, no monitoramento do Covid, uma curva na descendente. A Organização Mundial de Saúde entende que a partir de 1 ou 0,9, por exemplo, de infecção, você já está com a pandemia sob controle, você já está com o vírus sob controle. Na Alemanha atingiu um índice de 0,6. Agora, no futebol brasileiro, você não tem, em vários outros países, você não tem essa condição ainda de controle. Entendi. Quer dizer, é um tiro no escuro, né, Daércio? O Cleidi, é bacana que vocês dois estejam participando, porque o Cleidi tem digamos assim, um foco até mesmo, sobretudo até, né, no esporte mundial, vamos dizer assim, por ser narrador da ESPN, transmitir até briga de galo, golfe, né? De vez em quando estou falando com ele aqui, 3 horas da manhã ele chama de lá, tô indo pra TV porque agora tem o Open da Austrália de tênis e ele tem que transmitir esse negócio, lá é outro horário, então o cara vai pra trabalho às 3 horas da manhã. Essas coisas loucas aí de acompanhar esses esportes todos no mundo aí, sempre com tanta eficiência, né? Porque é preciso ser muito versátil pra acompanhar tantas modalidades e tudo mais, e o Cleidi faz isso como ninguém. Enquanto que o Marcos Luiz... O Cleidi, viu, Daércio, um abraço pra ele, é um dos narradores mais completos, né, que a gente teve a oportunidade já de trabalhar. Verdade. Né, e além de ter uma voz sensacional, né, Cleidi? Imagina. E mais uma particularidade do Cleidi, Marcos, você não conhece, que ele já foi professor de música em Votuporanga e já foi um grande músico, por sinal, viu? Também, não é, Cleidi? Mas essa é uma outra história, deixa para outro dia, né? Eu não fui aprovado. Ô Marcão, então eu ia dizer pra você que tem o foco direto aqui nos grandes clubes paulistas e sobretudo nos times paulistas ou brasileiros, né? Aí o Cleidi tá falando desse protocolo aí, pelo qual tu não pode chegar a 2 metros do outro jogador. Mas futebol é um jogo de contato, como é que vai fazer isso? Bom, é como o Cleidi disse, né? Os árbitros, eles estão orientados e a própria Federação Paulista de Futebol, ela já criou um protocolo
O presidente Reinaldo Carneiro Bastos acabou concedendo uma entrevista, a última dele, quando ele disse que o calendário do futebol nacional tem que ser retomado, que a federação já tem esse protocolo e os clubes estão elaborando os próprios protocolos. O Corinthians, por exemplo, tem um, o São Paulo tem outro, tudo orientado pelos médicos. No Corinthians, o Grava, né? No São Paulo, o Dr. Sanches, e por aí vai. Agora, vai ser muito difícil você praticar o futebol sem ter o contato. Ué. Claro que existe aquela determinação de 1 ou 2 metros de distância. Um detalhe que o Cledi chamou a atenção, e eu concordo em gênero, número e grau, os jogadores, eles têm que ter um pouquinho mais de higiene, porque aquela tradicional cusparada ninguém merece ser gramado, né? Nada a ver. É verdade que a prática do esporte ali deve gerar lá secreções e tudo, tá? O cara tem coisa, não é, né, Cledi? Tem isso também. Há uma questão orgânica aí também que se revela nessa hora, mas caramba, eles fazem assim de um jeito descarado também, não é não? Exatamente. O esforço físico, né? A gente não é atleta nem nada. O Daércio, por exemplo, antes de entrar no ar, antes de colocar TV, rádio, jornal, sites, blogs, tudo no ar e tal, o Daércio, ele faz sua preparação física de manhãzinha e tal, e sabe muito bem disso. Um esforço físico que vai além desse movimento que a gente tem no dia a dia, acaba gerando uma secreção e de repente vem a boca enche d'água e tal. O jogador está naquele movimento de corre, vai, volta, ele acaba meio disparando aquela cusparada. E os árbitros, eles estão orientados, Daércio, nesse protocolo, por exemplo, na Europa, que deve se reiniciar agora as competições, os árbitros estão orientados a punir com o cartão amarelo o jogador que proceder dessa maneira. E você estava falando do tênis, o tênis, por exemplo, que é um esporte que não é um esporte de contato, mas há um protocolo, por exemplo, também, de que os jogadores, eles façam o movimento, naquele momento de intervalo de ímpar de games, né, que eles vão ali para sentar, secar a mão e ter aquele intervalo de 1 minuto, que eles façam isso de lados opostos, que eles não podem mais ter contato, e que os atletas, eles passem pelo teste para ver se testa positivo ou negativo. O Novak Djokovic diz que não vai fazer isso, que ele diz que é um atleta saudável, tá, aquela coisa toda. Agora eu fico imanando o Rafael Nadal, né, com aquele negócio de puxa a cueca, esfrega no nariz e passa no rosto. Mesmo, o cara cheio de toque. Ele tem uns hábitos estranhos também, né? Tem um operador de áudio, né, Cledi, que trabalhou com a gente na Record, o Quati, que adorava dirigir aquela Furgoline, e esse não passaria no teste não, hein, Cledi? De jeito nenhum, meu Deus do céu. Ô, gente, mas e aí, hoje sabemos que pelo menos para as pessoas comuns, para aqueles que inevitavelmente têm que sair para as ruas ou para o trabalho, seja for, aqueles que não podem ficar em isolamento, e a eles tem sido dito com toda frequência, principalmente para eles, usem máscara, usem máscara, usem máscara. Aí eu queria perguntar para vocês se alguém já fez um teste em algum lugar do mundo, aqui mesmo no Brasil, com a tal da máscara para o jogador de futebol, que ele aumenta toda a função respiratória dele, mas tem um troço lá que está impedindo, ou não sustenta a oxigenação tal. Se alguém fez um teste desse tipo, eu vou perguntar 30 segundinhos só lá para vocês responderem se já tem algum teste desse tipo. Vocês dois fiquem à vontade. Fizeram já algum teste do jogador jogar com a máscara em plena partida de futebol? Não, pelo que eu conheço, esse teste ainda não foi feito. Eu não sei se o Cledi tem uma informação privilegiada, mas pelo menos aqui para o futebol paulista, aqui não. O teste não foi feito, né, Cledi? O que a gente sabe é que o teste ergométrico, ele acaba simulando essa situação. Por isso que os médicos estão dizendo que existe uma falta de oxigenação no momento em que o atleta exerce a sua atividade física. Eles estão se baseando naquele teste ergométrico, onde o paciente acaba colocando a máscara e na esteira ele faz um trabalho de resistência. É por aí que eles estão tirando o parâmetro. E aí, eu acredito, tem alguma informação desse tipo aí? Não. O Daércio, inclusive, acompanhando isso que você estava conversando com o Marcos, a respeito, por exemplo, dos jogadores eles recuperarem o condicionamento físico, há um tempo, a pré-temporada, por exemplo, às vezes time que fica 2-3 meses, por exemplo, numa pré-temporada, eles não conseguem recondicionar rapidamente o atleta para que ele possa estar em alto nível disputando uma competição. Esses testes com a máscara, por exemplo, a máscara que é indicada e agora obrigatória, né? O que ela faz, na verdade, é procrastinar, né? Impedir, por exemplo, a gente conversando a um metro de distância, a gente conversando, a gente acaba expelindo milhões e milhões de bactérias, né? E a máscara, ela acaba evitando, por exemplo, que eu conversando com você próximo a menos de 1 metro, eu possa, por exemplo, expelir um vírus, e caso eu esteja
contaminado com Covid, eu consiga passar esse vírus para você. É claro que isso vai limitar a máscara, o uso da máscara vai limitar, por exemplo, a performance do atleta. Há uma outra questão também, Daércio, que ela é de suma importância, por exemplo, em alguns países, como a França e a Holanda, eles já decretaram o final da competição, para preservar a integridade física, que não volta o campeonato enquanto não tiver isso sob controle. Na Inglaterra, eles querem retomar a competição, mas não há ainda a autorização do governo, e o governo sinaliza com uma possibilidade de encerrar o campeonato sem as 96 partidas que restam aí, aquela chiadeira geral, porque tem gente lá em cima que, por exemplo, ninguém tem problema nenhum em decretar o Liverpool como campeão da Inglaterra. Agora, há a briga lá embaixo daqueles que estão lutando contra o rebaixamento, teriam ainda essas partidas para permanecer na primeira divisão e ter uma fatia grossa do bolo nas contas bancárias na próxima temporada. Né? Que confusão. Marcos Luiz, o Campeonato Brasileiro verá de novo seu time jogando, ainda que sem torcida nos estádios? Quando, na sua opinião, Marcos? Não temos uma data, Daércio, e o Caboclo, o presidente da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol, ele quer terminar o campeonato ainda neste ano. Agora não temos data. Para mim, o calendário vai virar para 2021, e aí o calendário de 21 também vai ser prejudicado. Se você for analisar que os campeonatos estaduais, na opinião dos presidentes, eles têm que terminar, como é que você vai realizar um campeonato brasileiro? Aí pergunto também, tem a questão da Copa do Brasil. O calendário está muito apertado, Daércio. O campeonato nacional ele pode começar como deve este ano, não sabemos em qual momento, mas que não terminará neste ano, você não tenha dúvidas disso, Daércio. Marcão, muitíssimo obrigado a você pela generosidade de sempre. Logo, logo a gente volta com os boletins do Marcão, assim que os times voltarem às suas rotinas e tal. Você tem feito muita falta aqui, há tantos anos, afinal de contas, juntos. E a gente, então, está com bastante saudade. Esperamos matar esta saudade dos boletins diários em breve. Um grande abraço, Marcão. Bom dia. Logo, Daércio. Para você ter ideia, a Fernanda, minha filha, tem 32 anos. Quando eu comecei a trabalhar exatamente com o Theo, a Fernanda tinha 2 anos de idade, então dá pra você ter ideia do quanto tempo a gente tá junto, né, Débora? Faz tempo, hein? Marcão Luiz, aquele abraço, bom dia. Um abraço, Daércio, tenho um carinho muito grande pelo Cledi, profissional acima de tudo, grande abraço pra vocês, é sempre um prazer. Um grande abraço, sempre que a gente fala, obrigado, você, bom dia, Marcão. E toda vez que a gente fala do Marcão, além de lembrar do trabalho dele, a gente lembra dos maiores, né, Cledi, um dos maiores repórteres esportivos do país, da história do futebol. Com toda certeza. Né? O Ligeirinho, o o pai dele, Eduardo Luiz, que formou uma dupla espetacular com o Fiore e Giliotti na Bandeirantes, um dos extraordinários, espetaculares profissionais que a gente conheceu de todos os tempos. Na sua opinião, o futebol aqui no Brasil volta quando, hein, Cleide? Daércio, deve voltar na marra agora nos próximos dias. Uma última informação agora, o Internacional e o Grêmio, que no Sul haviam adiantado inclusive as ordens governamentais de abrirem os seus centros de treinamentos para o retorno dos atletas e que não tinha inclusive o Grêmio a presença do Renato Gaúcho, porque ele mora no Rio de Janeiro, porque o hotel onde ele mora, em Porto Alegre, foi interditado. E esses clubes agora pela manhã resolveram suspender os treinamentos. Então, essa retomada, primeiro pelos regionais, ainda passará por uma briga financeira que é muito grande, há patrocínio envolvido e há necessidade de cumprimento, por exemplo, desses patrocínios, não só cá como lá, no exterior também. Eu imagino que os campeonatos eles devam retomar dentro de uns 20, 30 dias, deverão ser reiniciados, mas há uma preocupação muito grande aqui no Brasil, porque a gente não tem ainda a curva do Covid sob controle. Uma última informação, no caso do Flamengo, por exemplo, 293 testes foram realizados, 38 deram positivo, e desses 38 testes positivos, 3 são testes que deram positivo em atletas, então está longe de estar no controle ainda do Covid no Brasil. E o Flamengo tem esse elenco todo? O que é isso? Ele está somando todos os setores do time, é isso? Não, são todos os setores, são funcionários, funcionários, você passa por um teste geral. E mais uma, com essa paralisação que já dura quase um mês, houve uma queda na receita dos clubes de 30% em relação àquele chamado sócio fiel, sócio torcedor, aquele que paga mensalidade para ter desconto, por exemplo, nos jogos, como não há jogos, então há uma inadimplência, esses torcedores deixaram de pagar essas mensalidades, então entre Corinthians e Flamengo, que são os times de maior expressão de torcida no país, a gente teve uma queda de arrecadação de 30% nos cofres desses clubes. Não é fácil não. Cadê a Kemi? Tá dormindo,
Aqui é minha não, já acordou 6 horas da manhã, a gente já foi acordar os passarinhos aqui e agora tá se divertindo aqui na casa. Muito bom, direto lá na Serra da Cantareira, do Palácio dos Oliveiras. Não, Cleidi. minha paiocinha. Muito bom tê-lo aqui no programa, sempre tive essa vontade, a ocasião não podia ser melhor, apesar das circunstâncias, do que essa, né? Porque vocês vivem o dia a dia do esporte e a gente aqui tem tantas matérias com médicos, com especialistas e tudo, e estávamos mesmo precisando desse momento aqui para tratar sobre o futebol, que com o passar dos dias foi aumentando a saudade, e aí o Teodoro aqui disse assim, não, vamos fazer uma matéria sobre, pô, mas bela lembrança, ele falou, fala com o Marcão e com o Cleidi, falei, tá bom, pode deixar. Pronto, falamos com eles aqui. Ô Daércio, você não sabe, você talvez saiba parcialmente, você não sabe o prazer que eu tenho de falar com você no ar, o fã de esportes, o ouvinte, o telespectador da Rádio, TV Matão e da região, os que acompanham o Daércio, aí, os fãs do Daércio, não sabem o quanto esse monstro da comunicação influenciou na minha decisão de seguir por esse caminho aqui, quer dizer, o mestre extraordinário, o aluno mais ou menos, e eu tive uma influência muito grande do Daércio, é um prazer enorme, e eu sou um cara com muita esperança, né, Daércio? Eu tenho esperança de que isso tudo que está acontecendo agora foi um sinalzinho, a humanidade estava muito na zona de conforto, né, muito direcionada para as questões somente materiais, eu tenho absoluta certeza que daqui a pouquinho as coisas se realinharão e é uma sinalização para que a gente tenha uma nova sociedade, um novo mundo, um novo ser humano. Em breve, eu acho que daqui um ano mais ou menos, a gente vai ter uma nova sociedade regenerada. Essa é a minha esperança, Daércio. Tomara que mude mesmo. Cleidinho, um grande abraço, fique com Deus, aí uma boa semana, muito obrigado por esses momentos aqui que você proporcionou aos nossos ouvintes e telespectadores. Um grande abraço, bom programa, uma boa semana.